Gente querida, um momento muito especial que Deus nos concede hoje de manhã. Gostaria de saudar a todos que nos visitam. Gostaria de saudar toda a comunidade que com frequência está aqui com a gente. Gostaria de saudar todos os munileiros, independente do seu tempo de caminhada, para esse nosso momento de celebração. Há uma palavra do Salmo 126, o verso 3, onde se fala do que Deus fez com a caminhada de um povo. E esse salmo diz: é verdade, o Senhor fez grandes coisas, e Ele fez grandes coisas por nós, e por isso nós estamos alegres. Nesse contexto, não há palavra mais justa, não há palavra mais acertada, do que também nós confirmarmos o que disse o salmista, na caminhada da nossa comunidade, na caminhada do nosso povo, e também na caminhada de 40 anos da Missão Universitária Luterana. Grandes coisas o Senhor fez e é por isso que nós estamos alegres. E nesse espírito de alegria, de reconhecimento, convido a todos para que estejamos aqui, celebrando um momento muito especial de gratidão a esse Deus que faz caminhadas com a gente. Todos que estiverem em condições, gostaria de convidá-los para ficarem em pé, para termos uma palavra de oração. Pai amado, é verdade, e nós queremos concordar plenamente com o autor do Salmo, quando ele diz: é verdade, o Senhor tem feito grandes coisas, e o Senhor fez grandes coisas por nós e através de nós na vida de muitos, e é por isso que nós estamos alegres. E nessa manhã nós queremos festejar a Tua ação, a Tua missão, o Teu caminhar conosco, nos alegrar, Te agradecer imensamente. Queremos dedicar esse momento como um momento onde queremos experimentar uma vez mais essas grandes coisas que o Senhor faz, e que às vezes são tão pequenas, que às vezes são tão incríveis, que às vezes são tão inesperadas, e que às vezes também são tão difíceis, mas por outro lado são a Tua caminhada conosco. Também hoje de manhã nós queremos, nesse tempo de celebração, caminhar, e nós pedimos que Tu estejas nos orientando nessa caminhada de hoje de manhã e para fora desse momento aqui, na missão que Tu tens em continuidade com a gente. Espírito Santo esteja com a gente. Ó Jesus Cristo, Te faz presente entre nós. Assim pedimos e assim agradecemos. Amém. Queridos, sentem-se. Nós queremos começar cantando, e hoje nós cantaremos algumas músicas de vários momentos da caminhada da Munil. Deus chama a gente sempre para um momento novo. Nunca há monotonia, nunca há uma parada na caminhada que Deus faz com a gente, e por isso Ele chama a gente para um momento novo. Pode levantar. Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais, sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda.
a força que brota, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. A força que hoje faz brotar a vida habita em nós pela sua graça. É Deus quem nos convida pra trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Quando a gente canta, você é muito importante. Uma curiosidade que a nossa comunidade consegue hoje ter um trabalho em todas as faixas etárias, porque o Evangelho é importante para todos eles, do culto infantil à terceira idade. Gente, sejam bem-vindos, todos vocês do culto infantil. Nós queremos orar com vocês e é um momento muito especial que os tios e as tias têm preparado para vocês. Hoje só tias, né? Inclusive tem visitantes. Vamos orar, gente. Pai amado, tu disseste que tens um olhar bem especial para as crianças. E todos nós já fomos, em algum momento, há mais ou menos tempo, crianças. Obrigado que tu tens uma mensagem para elas. Também hoje, esteja nesse tempo especial que elas vão ter. Faze-te presente ali no coração de cada uma delas, criando entendimento, uma alegria e uma vontade de aprender das suas coisas. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um bom culto para vocês e desejo um bom culto para a gente também. Gente, alguns de vocês conhecem isso muito bem, outros não tanto. Nasceu há mais de 40 anos atrás em Florianópolis um projeto de um olhar especial para os universitários. Uma forma de pensar o Evangelho para dentro da universidade, na cultura da universidade, na linguagem da universidade. E nasce, nesse tempo, há mais ou menos 40 anos atrás, a Missão Universitária Luterana. Uma iniciativa que foi aquecida no coração daqueles que olharam com uma perspectiva de que o Evangelho tem que ir mais longe. E dessa forma nasceu aqui a missão chamada Munil, viva e atuante, permanentemente remodelada entre nós. 40 anos não tem como falar de uma palavra chamada caminhada. Quem durante 40 anos existe, fez uma caminhada. E eu lembrava um pouco de como é que eu pensava um pouco como é que a gente pode caracterizar uma caminhada. E aí me veio algo bem prático e simples à mente, que foi trazer como lembrança, memória nossa, um símbolo de caminhada. Quem não conhece uma sandália havaiana? Quem já não usou muito tempo uma sandália havaiana? Quem já não usou ela na agricultura, quando plantava milho? Quem já não foi à praia ostentando os seus dedinhos bem pintadinhos com uma sandália super legal da Havaiana?
Quem já não andou dentro do restaurante universitário, olhando para a direita, para a esquerda, e encontra sempre de novo esse entezinho da sua diversidade de formas, cores, no pé da gente? Sandálias havaianas calçaram a caminhada de muita gente. Sandálias havaianas calçaram a caminhada de muitos monileiros. E apenas como uma lembrança, como uma ajuda à memória, é que eu pensei que a simbologia da sandália havaiana deve nos lembrar de que Deus fez uma caminhada com a Munil. Deus fez uma caminhada que às vezes a gente sentia frio no pé. E às vezes a gente passava por um aperto danado e a gente sonhava ter uma sandália porque o tênis, o calçado era muito quente, a gente precisava de um refrigério. A havaiana e a caminhada que Deus faz com a gente tem muito a ver. Lembrem da Munil na perspectiva de uma caminhada que aconteceu, de uma caminhada que vai continuar acontecendo. E nós somos parceiros, nós somos flanqueadores, nós somos indutores dessa caminhada. E essa caminhada começou quando alguém decidiu ser discípulo. Esse alguém que decidiu ser discípulo há muito tempo atrás e começou a sonhar uma caminhada para a universidade aqui em Florianópolis foi o pastor Adelário. E a partir da indução dele, outras pessoas se agregaram e fizeram acontecer esses 40 anos de caminhada da Munil. Por isso o tema do nosso culto hoje é caminhar sendo discípulo. A gente pode caminhar para qualquer lugar, a gente pode caminhar de qualquer jeito, mas nós queremos caminhar sendo discípulos de Jesus. E nesse tempo de caminhada, muita gente que não sabia caminhar nessa direção chegou. E eu queria convidar que essas pessoas que chegaram, que se alinharam a essa caminhada da Munil, ficassem em pé e a gente desse uma olhadinha pela questão das gerações. Quem é que foi caminheiro? Quem é que foi munileiro? Quem é que andou nessa caminhada na geração dos fundadores, portanto, de 1979 a 1989? Fiquem em pé, por favor. Vamos aplaudir essa gente? Estatística, aqui presente umas 40 pessoas, mais ou menos isso. Obrigado, pode sentar. Quem é que caminhou as milhas seguintes, os sucessores, de 90 a 99? 90 a 99. Quem foram os munileiros dessa época? Depois nós tivemos um período de 98, 99 a 2002. Ontem nós chamamos esse grupo de geração de transição. Houve uma certa mudança naquele momento. Quem é dessa turma de 99 a 2002? 1, 2, 3, 4. Ontem nós tivemos um momento de comemoração e ali também falávamos um pouco desses tempos e chamávamos a geração Link, os Links 2003 a 2009. 2003 a 2009. Eu não concordo com o termo, mas eu acho que ele tem uma certa verdade. Os herdeiros somos todos nós, mas quem é que foi dessa turma de 2010 a 2018? Quem é essa turma? E quem é hoje munileiro? Tem um segredo. Ontem alguém disse, não há ex-munileiro.
Então, muito pouca gente levantou aqui hoje dizendo que é atualmente da Munil. Todos nós que passamos por essa missão somos munileiros. Portanto, quero perguntar de novo, quem é hoje munileiro? Queria convidar a comunidade a cantarmos e selecionamos. Eu queria agradecer o grupo da Munil pela disposição de selecionar alguns hinos e vários momentos, como já disse, da caminhada da comunidade. Hoje é tempo de louvar a Deus. Louvem a Deus, louvemos a Deus. Bom dia, gente. Queria convidar a Munil a ficar de pé, então. E também quem não é da Munil, né? Logicamente. Confesso que quando a gente entrou no primeiro verso, Deus chama a gente para um momento novo, eu me arrepiei aqui. Quando veio o coro bonito de tantas gerações da Munil. E vamos seguir entoando esse louvor a Deus. Essa música que diz: em nós habita o seu Espírito. Vamos cantar isso com convicção, pois Deus está aqui e Ele tem mostrado o seu cuidado com cada um de nós, também com a Munil, também com a comunidade da Trindade. Hoje é tempo. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vamos cantar. Hoje é tempo. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem cantar, sim, vem cantar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem cantar, sim, vem cantar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem cantar, sim, vem cantar. Vem louvar. A próxima música, ela já é de uma geração um pouco mais recente, se chama Cantai, Perto Está o Senhor.
ao canto dos santos. Deus habita em meio aos louvores e ao canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguer. Louvor no palácio, com graças no trono, feito ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterna seu amor. Pois quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. Estamos alegres com os feitos do Pai e a Ele louvamos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguer. Louvor no palácio, com graças no trono, feito ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor. Pois quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui. Cantai. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Vamos cantar suas vozes o refrão? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Queria fazer assim uma analogia para lembrar esse culto essa celebração, esse culto de memória aos 40 anos. E aí elegemos um pouco
a sandália havaiana como uma ajuda à memória. E se vocês olharem, a gente fixou no chão aqui, caminhadas. O interessante é que a gente entende que a nossa caminhada é daqui para fora. Nossa caminhada como missão é do seio da igreja na direção do mundo, para levar essa boa mensagem. Inicialmente a gente pensou, seria legal convidar todo mundo a vir para a igreja, e invertendo o sentido aqui das sandálias havaianas no chão. Depois a gente lembrou que o nosso chamado é ir. Portanto, é aqui que a gente se fortalece. É aqui que a gente perde o medo. É aqui que a gente se ajuda. É aqui que a gente chora. É aqui que a gente aprende. É aqui que a gente ora. É aqui que a gente se abraça. Mas depois disso tem que andar. E tem que andar para fora. A Munil andou para fora. Andou para dentro da universidade. E caminhou muito além da universidade. Muita gente que encontrou o caminho da vida nesse trabalho, caminhou para dentro da igreja, caminhou para dentro da comunidade, para dentro de uma relação com Deus e voltou transformado e continua caminhando para fora transformado, fazendo diferença onde está. E não apenas em Florianópolis. Em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em tantos outros lugares. É assim que Deus faz a sua missão. E porque a gente sabe disso, eu queria convidar a comunidade a juntos lermos. Se você quiser usar o seu celular, se você souber de cor esse salmo, ou se você puder acessar uma Bíblia que está ao seu redor, o Salmo 145, versos 1 até 8. Ali é um salmo onde o Davi escreve uma declaração sobre a caminhada que ele fez com Deus e o que resultou dessa caminhada de Deus com Davi. Vamos ler esse salmo de uma forma bem pausada, juntos, em voz alta, tentando nos identificar enquanto pessoas que caminham com Deus, nas palavras do salmista Davi. Salmo 145, versos 1 até 8, e ali nós lemos, Salmo 145, versos 1 a 8, eu te exaltarei, ó meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarão nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Ó Senhor, é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Alguém que caminhou na missão de Deus e constata essas palavras. É alguém que tem algo em comum com a gente. Também nós, creio que de uma forma maior ou menor, de um jeito ou de outro, temos muito a exaltar a esse Deus, a esse Jesus Cristo, que fez uma caminhada com a gente, impactou a sociedade, impactou a missão, impactou o reino de Deus. Nós trouxemos alguém muito especial na história da Munil para nos trazer a mensagem no dia de hoje. Pastor Martin Weingärtner. Seu pai já foi um grande amigo desse trabalho da Munil. Em muitos retiros nós tivemos com o pai do Martin, e também em muitos momentos nós estivemos com o Martin,
E o Martin nos alegra e nos presenteia com a sua presença hoje aqui. Obrigado, Martin, por você topar sempre esses desafios de fazer as coisas aqui com a gente. Eu queria orar com o Martin e, na sequência, entregar a condução do culto a ele para a pregação. Sempre que nós queremos aprender de Ti, nós precisamos, ó Deus, do Espírito Santo. Senão não dá. Não tem razão que alcança. Não tem lógica. Não tem emoção. Não tem credo. Apenas aquilo que o Senhor faz, a partir do Espírito Santo dentro de nós, consegue te realizar. Realizar no nosso entendimento, na nossa emoção. Por isso pedimos que o Espírito Santo esteja aqui. Esteja fazendo a obra que só Ele pode fazer em nosso coração, através do Martin e de tudo aquilo que o Senhor colocar ao seu dispor, para que possamos aprender, compreender e crescer. Assim nós oramos, porque Jesus nos disse que devesse ser assim. Amém. Um cordial bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. Foi muito interessante ontem à tarde e à noite ouvir o compartilhar tão rico e tão diverso. E matutando sobre isso essa noite, meu pai foi mencionado algumas vezes. Eu me dei conta que meu pai ainda era jovem quando ele deu curso, aulas de grego aqui. Ele era mais novo do que eu hoje, tinha só 66, 67 anos. Mas talvez uma coisa que os munileiros daquele tempo não saibam, é como foi importante para o meu pai essa experiência com vocês. Por quê? Porque meu pai desistiu de ser professor de teologia em 1970, por causa do mundo hostil que o meio universitário se tinha tornado nos anos 68, 69, 70. Que eu fazia adoecer numa proporção que ninguém de vocês imagina. Mas poder voltar para o meio de universitários, aqui em Florianópolis, uma vez por mês, por 3 ou 4 anos que ele fez isso, foi um bálsamo para o seu coração. Mais tarde ele não pôde mais atender isso em função da doença da minha mãe, e ele veio morar lá em casa. E como eu tenho uma tropa de filhos, 5, esses 5 se encarregaram de assumir o papel dos munileiros na vida do avô. Então, assim, não foi só um contribuir dele para vocês, também foi um contribuir de vocês para ele. Especialmente porque ele sempre apreciou a diversidade do mundo. Conversar com pessoas dos mais diversos ramos de conhecimento, para ele sempre foram um alto desafio. E ainda mais uma pequena observação pessoal minha. Eu me lembro do tempo que o Dr. João Klug veio para cá. E alguém cochichou no meu ouvido: mas Martin, um veterinário para fazer missão? E eu pensei cá com os meus botões, um veterinário está mais perto de ser pastor do que um teólogo. E nunca me arrependi dessa conclusão, e o João é a prova minha que eu tenho para isso. Eu me desejava que a nossa igreja tivesse mais pastores e missionários que não viessem da teologia. Porque a nossa vida é muito mais complexa do que nós teólogos imaginamos. Então, nesse sentido, eu creio que a Munil fez uma grande contribuição. E quando o João ontem mencionou que às vezes se sonhava com alguma estrutura, algum prédio, eu dou graças a Deus que a Munil sempre percebeu que o chamado de Jesus é para trabalhar com pessoas, não para construir prédios, nem para manter instituições. Elas até podem ser necessárias, mas não é o foco principal. E por isso devemos ser gratos a Deus. Eu acho que manter esse foco. Muito bem, eu quero trazer uma palavra para vocês. Eu pediria que os meus ajudantes
Tá bom, assim, tá bom, tá bom. Eu conheci o Alexandre hoje de manhã e eu tenho uma pergunta para ele. Como é que você chegou a levar esse careca aí na tua moto? Você também não conhecia? Na verdade, eu convidei ele para poder ter um pouco de emoção, de atividade comigo, descendo aqui, para ter uma atividade diferente com vocês. Isso significa que você não leva qualquer um na garupa de sua moto? Não, normalmente não, sempre Deus está comigo, ou na garupa, ou na minha frente. A minha família, esposa e filhos, tem assento cativo no meu coração e na minha moto. Eu convido aos meus amigos para estarem na minha garupa e as pessoas que eu percebo que estão necessitando de ajuda, também eu convido para estar na minha moto. Muito obrigado. O Otávio é meio primo, né? Nós somos aí em terceiro, quarto grau, algum parentesco que nós temos, né? Otávio, como é que você arrisca subir na moto de um cara que nem ele aqui? O que a gente precisa saber para embarcar num negócio desses? Bom, inicialmente nós temos que conhecer a pessoa que vai pilotar a moto. Mas o que a gente tem que conhecer dela? Saber se ela sabe pilotar a moto, se a moto é dela, se ela tem domínio sobre a moto. Ah, certo. Quer dizer, você não embarcaria com qualquer um? Não, de Se eu fosse dirigir a moto, você embarcava? Nem pensar. Muito bem, mas basta a gente saber que ele dirige bem, com isso você já está sentado na moto? Não, tem que aguardar o convite dele. Certo, e depois do convite, você tem certeza que ele sabe dirigir? E ele convida? E ele convida, o que você precisa fazer? Eu tenho que embarcar, tenho que... E para embarcar, o que você precisa fazer? Ter a confiança de que ele vai... Ter a confiança nele, certo? Sim, com certo, certeza. Certo. Bom, imagino que ele te convida para andar de moto, daqui até a lagoa, mas assim, fazendo as curvas na subida, tudo a 80 por hora. Como é que você na garupa tem que se comportar? Inicialmente eu ia pedir para ele ir um pouquinho mais rápido, para ter mais emoção. Mas o comportamento de quem vai atrás tem que ser exatamente semelhante ao motoqueiro, né? Se ele inclinar a moto, nós inclinamos para o mesmo lado. Algumas vezes pessoas, né, como caroneiros, né, que às vezes embarcam na moto, não tem essa prática, e a gente inclina para a esquerda e eles com medo puxam para o outro lado. Isso pode causar um acidente, né? Então nós temos que acompanhar todos os movimentos. Muito obrigado pela cooperação. Deixa a moto aqui, vocês podem sentar. Muito obrigado. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eu não fiz essa pequena introdução aqui por nada, porque eu penso que andar de carona numa moto pode ser uma parábola muito clara para o nosso tema, de caminhar com Jesus como discípulo. Eu gostaria de ler uma passagem do Evangelho de Marcos para vocês, que é Marcos capítulo 1, versículos 13 a 17. E realmente, mesmo que você tenha outra tradução, vale a pena você abrir a sua Bíblia e conferir a leitura da Bíblia, porque o nosso reformador Martinho Lutero, ele sempre insistiu que a igreja conferisse o que ela ouve num sermão e na pregação. E também isso vale também para a leitura bíblica. Eu começo a ler Marcos 2, versículos 13 seguintes. Jesus seguiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe:
siga-me. Levi pegou o seu celular, entrou na página de Jesus no Facebook e clicou em seguir a Jesus. A Bíblia de vocês não está assim? Essas Bíblias antigas realmente não se atualizam nunca, né? Será que a Bíblia de você está errada ou será que o que eu li não está certo? É claro que o que eu li não está certo. Mas eu fiz isso de propósito para que você perceba como o significado da palavra seguir mudou de sentido. O principal uso da palavra seguir hoje é clicar na página de alguém no Facebook ou no Instagram, ou seja lá que outra ferramenta de mídias sociais se use. E aí seguir significa olhar o que a pessoa a quem a gente segue, o que ela almoçou para o almoço, ou por onde ela andou, qual é o último selfie que tirou, e por aí vai. Mas seguir nesse sentido não significa mais absoluta alteração na vida de quem segue. A única alteração é que isso consome uma enormidade de tempo. Dependendo de quantas pessoas ele está seguindo e com que insistência o seu celular lhe diz que o fulano postou mais alguma coisa. Do contrário, nem conseguiria imaginar como é que alguém pode passar 2, 3 horas por dia conectado na sua rede social. Então vamos ler o texto bíblico mais uma vez, assim como ele de fato está escrito. E já conscientes de que Jesus está falando de outra dimensão. Jesus saiu outra vez para a beira-mar, uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas para chamar os pecadores. Vamos seguir os 3 passos elementares dessa palavra de Jesus. O primeiro: ninguém segue a Jesus se não for chamado por Ele. Jesus diz no Evangelho: não são vocês que me escolheram. Não é opção nossa ser um seguidor de Jesus, mas é resultado do seu convite. E Jesus faz esse convite a Levi, um publicano. Aí eu preciso abrir um parênteses e explicar o que realmente era um coletor de impostos no Império Romano. O Império Romano tinha dominado todos os territórios ao entorno do mar Mediterrâneo e governava com mão de ferro. Mas eles tinham aprendido, já dos antigos persas, que a gente tinha que terceirizar certas coisas para que a gente não fosse envolvido nas encrencas do dia a dia. E os persas tinham
300, 400 anos antes, inventado o sistema de terceirização da cobrança de impostos. Nós vamos chegar lá um dia também de novo. Então se leiloava os impostos que se queria arrecadar de uma cidade, e para quem mais oferecesse, alguém da localidade. E a essa pessoa se dava o direito de subcontratar cada portão da cidade, desde que ele no fim do ano entregasse a quantia acertada. O que ele cobrasse a mais era com ele. Os persas introduziram isso no seu império, os gregos repetiram a dose e os romanos generalizaram isso. Em outros lugares isso não era tão complicado, mas no contexto do povo de Israel isso era muito complicado. Porque a pessoa que se prestava a fazer esse serviço terceirizado para os romanos, já era, como em qualquer outro lugar do Império Romano, um traidor do seu povo. Alguém que faturava em cima da miséria do seu povo. Mas em Israel era mais. Era alguém que para fazer isso tinha que negar a sua fé e se tornar conivente com gentios, com pessoas que não criam e não se submetiam ao Deus eterno. Então, na escala de valores de Israel, ninguém estava tão atolado na lama como um publicano. Certamente uma prostituta e um leproso ainda estavam acima dele na escala social. Ele não era apenas um traidor do povo, ele era alguém que negou a fé. E agora, Jesus convida ele para embarcar com ele, entre aspas, na moto, no discipulado, a segui-lo. Ele fez isso também com Zaqueu. Ele fez isso também com o apóstolo Paulo. Paulo estava empenhado em perseguir os cristãos em Damasco. Estava preparado para submeter a 39 chibatadas quem ele encontrasse. E também é esse Jesus chamou para lhe seguir. Então, quando os fariseus e escribas veem isso, eles dizem, mas como ele pode fazer isso? Como ele pode se voltar para essa gentinha? E Jesus responde, eu vim para tratar dos doentes. Ninguém está doente demais, ninguém está atolado demais na lama, ninguém desperdiçou a sua vida por demais, que Jesus não pudesse convidá-lo. Que coisa maravilhosa. Se Jesus tivesse convidado os bonzinhos e os certinhos, eu não estaria aqui hoje. E você também não. Mas ele convidou Levi. É como embarcar na moto. O Alexandre tinha que convidar o Otávio. Jesus precisa, e o Otávio precisava ouvir o convite. Levi precisava ouvir o convite. Agora, ao ouvir o convite, começa um processo dentro da pessoa. E esse processo é a pergunta que o Otávio fez. Será que o cara sabe dirigir a moto? Esse piso é meio liso? Eu vi que eles começaram a frear lá no meio do espaço com os pés, porque esses papéis aí eram capazes de não segurar a moto. Será que Jesus realmente dá conta do que ele promete? Ele é o que ele diz ser?
O caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele realmente pode cumprir a promessa que faz? Essa pergunta, ela imediatamente se dá no coração da pessoa quando ouve o convite de Jesus. C.S. Lewis, esse escritor inglês, ele escreveu no seu livrinho, pequeno livrinho e maravilhoso livrinho, Cristianismo Puro e Simples. Ele diz: ou Jesus foi o pilantra mais mentiroso que andou sobre a face da terra, ou é verdade o que ele diz, não existe meio termo entre essas duas opiniões. E essa certeza, ela precisa nascer no nosso coração. E aí você descobre uma coisa, que isso é uma coisa que você não pode espremer de si. Por isso a Bíblia diz, a fé vem da pregação e a pregação vem da palavra de Cristo. Jesus disse para Zaqueu, Zaqueu, siga-me. Hoje quero estar na tua casa. Ele disse para Levi, siga-me. E eles deram esse crédito. Eles disseram, ele é o que ele diz ser. E aí eles decidiram. Levi decidiu levantar-se da sua coletoria, deixar as coisas para trás como estavam e seguir a Jesus. Isso significa, não existe discipulado, não existe seguimento a Jesus sem uma tomada de decisão consciente. Essa tomada de decisão consciente, ela pode acontecer vapt-vupt, como aconteceu com Paulo. Ele teve o seu encontro com Jesus perto da cidade de Damasco e a coisa estava resolvida. Mas com o apóstolo Pedro, se eu perguntava assim, quando é que foi a decisão definitiva de Pedro? Foi na pesca maravilhosa? Quando ele deixou os barcos para trás? Foi quando ele foi caminhar sobre as águas e afundou como um pedaço de chumbo? Ou foi quando ele negou Jesus 3 vezes? Ou foi quando ele reencontrou o ressurreto? Você vê na biografia do apóstolo Pedro que houve vários momentos. Mas você pode observar a diferença. O Pedro da pesca maravilhosa, quando ele viu aquela pesca que ele nunca achava que isso ia acontecer, ele disse, Jesus, vai embora porque eu sou ruim, eu sou pecador, eu não presto. Jesus disse, eu farei de ti um pescador de homens. E depois de Pentecostes, Pedro é preso, levado ao Sinédrio, quer dizer, à Suprema Corte de Jerusalém. Ele que se borrou todo, quando a empregada do sumo sacerdote perguntou se ele era amigo de Jesus. Na Suprema Corte, quando ela lhe proíbe falar de Jesus, ele responde, a gente tem que obedecer mais a Deus do que aos homens. E você percebe que nesse entremeio, houve uma decisão. Não existe discipulado, não existe seguimento de Jesus sem uma decisão. Ninguém vai andar com essa moto, de carona nessa moto, se não decidir sentar na garupa. E por fim, o último aspecto. Quem embarca na moto tem que ser convidado. Depois de convidado, ele precisa confiar que o motoqueiro sabe dirigir mesmo. E confiar que ele não vai aprontar com ele. E decidir embarcar. E o terceiro ponto é, ele precisa acompanhar os movimentos do motoqueiro em toda a curva.
o tempo que eu ainda dirigia, né, já há anos não dirijo mais, porque eu não enxergo o que passa de 5 metros à minha frente, ou não distingo mais. Então, mas quando passa aquelas motos, né, e vai alguém de carona atrás, vai agarradinho, então a 120 por hora. E é óbvio que numa curva, a 120 por hora, a moto se inclina para um lado, e o motoqueiro, e o caroneiro vai para o outro, tem uma tal de lei da gravidade, ou da inércia, que vai fazer o cara voar para a vala do lado. A mesma coisa acontece no caminho da fé. Ou você, no discipulado, segue a Jesus, lhe obedecendo alegremente, se deixando guiar por Ele, e o faz com gratidão e alegria. Ou você tenta guiar-se por si mesmo nessa situação. E aí não é a lei da inércia ou da gravidade, mas é a gravidade do mal que tira do caminho, que leva ao desastre. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, esse último aspecto de que, no Levi a gente vê isso, o Levi levanta, segue a Jesus, vai para casa, organiza um banquete e convida todos os que estão na M que nem ele, para eles ouvirem a Jesus, para eles conhecerem a Jesus. E Levi se tornou o discípulo Mateus, que nos legou este primeiro dos 4 evangelhos. Nós somos beneficiados da obediência de Levi. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, um dos capítulos complicados e levado pouco a sério pelos cristãos hoje, é justamente essa questão de obediência. A gente não quer ser legalista, a gente não quer ser moralista. Claro que não somos. Mas o compromisso de obediência a Jesus é algo inegociável. Por isso, o Sermão do Monte, Mateus 5 até 7, deveria ser mais a nossa leitura de cabeceira. Claro que eu sei. Você pode ler o Sermão do Monte de 3 maneiras. Se você ler ele a primeira vez, você vai reconhecer, eu não sou assim como o Sermão do Monte diz que eu é para ser. Não tem escapatória disso. Mas você pode ler uma segunda vez e descobrir que Jesus foi assim como ele ensinou no Sermão do Monte. E depois disso você pode ler por uma terceira vez e você vai descobrir como Jesus quer moldar a sua vida, para a sua vida ficar parecida com a dele. Quer dizer, esse processo de obediência, esse aprender a obedecer a Jesus, de ficar apegado a Ele e acompanhar os movimentos que Ele nos conduz na vida, que isso é um processo que vai por toda a vida. Eu estou lendo a Bíblia aí já mais do que 50 anos. 55, 56 anos já, conscientemente. Mas eu me alegro como uma criança pequena quando eu descubro uma coisa nova. Umas 2 semanas atrás, eu li um pequeno trechinho de uma exposição bíblica que não me deixou dormir a noite toda, porque de tão empolgante que era.
Era uma pequena explicação sobre aquela frase da serpente para Adão e Eva no paraíso. A serpente disse para Adão e Eva: se vocês comerem deste fruto, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eu sempre pensei que eu já entendi essa palavra. Porque é óbvio que nós sabemos conhecedores do bem e do mal. O problema é que nós sempre estamos do lado do mal. Mas essa explicação do velho professor suíço Karl Barth é um pouco diferente. Ele disse: não, nós somos conhecedores do bem e do mal, e é óbvio, todo mundo concorda, a hora que a gente opta pelo mal, a gente sabe que pisou na bola, que pecou. Mas ele diz: mas também quando nós optamos em fazer o bem, nós pecamos. Porque quanto mais eu me esforço em fazer o bem e obedecer ao que Deus manda, mais dentro de mim eu me torno juiz daqueles que não obedecem. E Jesus diz no Sermão do Monte: não julgueis para que não sejais julgados. Parábola do filho pródigo. O mais novo decidiu ir para a sarjeta. Ninguém tem dúvida, né, que ele errou. O mais velho diz para o pai: pai, eu não desobedeci uma ordem tua. E o pai não questiona isso. Mas enquanto que ele obedecia todas as ordens do pai, o seu coração ficou supervisionando os pecados do irmão e colecionando os pecados do irmão. E quando o pai perdoa o irmão, ele vomita: ele não diz meu irmão, esse teu filho torrou tudo com prostitutas e bebedeiras. Sim, mas então como deve ser a nossa obediência? A nossa obediência precisa combinar obediência com misericórdia. E isso é um processo que Jesus precisa trabalhar na nossa vida, dia por dia. Porque nós sempre de novo caímos naquela valeta da obediência com julgamento. E Deus sabe o que passa em nossos pensamentos. Voltando para nosso desafio de munileiros, de membros de uma igreja cristã, nós somos chamados por Jesus a lhe seguir. Ninguém está atolado demais, carente demais para Jesus não o convidar. Quantas pessoas à nossa volta vivem atolados em seus problemas, em suas angústias, em suas dores, e não há quem lhes diga que Jesus os convida. Lhes fala de que Jesus de fato é aquele que cumpre o que promete. E encoraja a ousar, subir na moto, seguir a Jesus. E o bonito na caminhada, o bonito no discipulado, é que Deus nessa caminhada, e aí a comparação com a moto termina, né? Porque ela acaba sendo individual, ela não foca o coletivo, a comunidade, que ao seguir a Jesus, nós convivemos com pessoas diversas, com situações diversas. Eu mencionei que para o meu pai, o trabalho com a Munil foi uma coisa de grande consolo, de grande bondade para com ele. E na verdade, nessa caminhada, nós vivemos de um troca-troca, de um aprender um do outro, de um encorajar um do outro. É algo que não acontece no nosso mundo, onde cada um é para si.
e cada um se vire por si sozinho. Que Deus tem coragem a ouvir o convite de Jesus. Se você não ouviu, se você já ouviu e não confiou, não tomou uma decisão clara, consciente, que o Espírito Santo te capacite para isso. E que você cresça na obediência. Sempre melhorando no Senhor. A gente cantava lá na escola dominical em muitos anos passados. Eu gostaria de orar com vocês ainda. Querido Senhor, nós te agradecemos que tu chamaste o Levi. E que o Levi ouviu o teu chamado e confiou que tu de fato és aquele e fazes aquilo que tu prometes. Obrigado, Senhor, que naquele dia ele começou no seu aprendizado de obediência, que nos beneficia até hoje quando lemos o Evangelho no qual ele registrou a tua palavra. Ó Senhor, conceda que na caminhada pela qual tu nos conduzes, nós vivamos como teus discípulos. Que tenhamos coragem, Senhor, de fazer um banquete para os nossos amigos te conhecerem. Que o nosso testemunho, o nosso partilhar da tua palavra nos ajude e fortaleça. Eu quero te pedir, Senhor, pelo ministério da Munil, pelos que o lideram daqui para frente. Senhor, conduza-os com tua palavra, com teu Santo Espírito, em graça e paz. Peço que tu lhes dês ousadia de provocar, de desafiar o mundo em que vivem. Porque tu amas a cada universitário que estuda nas universidades dessa cidade. Também quero pedir por esta comunidade, Senhor, que ela cresça no seu ministério, que cada lar se torne um espaço em que teu amor é vivido e onde a obediência a ti é cultivada, é aprendida dia por dia. Em nome de Jesus, amém. Martim, muito obrigado por esse incentivo, por essa clareza do que nos é proposto a partir do Evangelho. Obrigado por ter compartilhado a tua caminhada mais uma vez com a gente aqui. Queridos, enquanto o Alexandre vai fazer a próxima manobra, eu vou pedir que a gente faça duas coisas. Nós vamos pensar um pouco sobre o que a gente ouviu. E aí nós temos um pedido. Vejam à frente do banco de vocês, tem uma pequena havaiana. O pedido é o seguinte: pense um pouco e escreva uma recomendação, um conselho, algo que possa ajudar a caminhada da Munil nos próximos 40 anos. Pense um pouco, escreva algo relevante que você recomendaria para a caminhada da comunidade na direção daqui para o mundo, nos próximos 40 anos. Pega uma caneta, nós não temos caneta para cada folha, mas enquanto um pensa, o outro escreve, depois vocês trocam a caneta, o outro que escreveu entrega a caneta para quem ainda está precisando escrever. Enquanto isso, o Alexandre faz a manobra aqui e vocês registram de coração uma recomendação, uma orientação, um desejo para os próximos anos da caminhada da Munil.
Enquanto você termina de escrever sua recomendação, eu queria convidar o munileiro, sempre o munileiro Breno e a Rafaela. Eles fizeram essa caminhada daqui para fora. Eles entenderam o chamado de missão e foram longe. Conta para a gente, Breno, como é que é essa caminhada daqui para fora e o que vocês estão fazendo? Bom dia a todos, uma alegria estar aqui com vocês. Desde ontem, ouvindo histórias e relatos. Achei muito interessante quando o pessoal começou a dizer que entrou na Munil em 79, em 80. Aí quando chegou uma turma que disse que entrou em 85, aí eu pensei, eu também entrei em 85 no mundo, né? Eu nasci em 85. Mas foi muito legal ver essa geração que antecedeu a gente e de ver como a Munil foi importante no chamado que a Rafaela e eu temos respondido, vamos dizer assim, na nossa caminhada na África. Desde 2005, quando cheguei na universidade para fazer o curso de medicina. Às vezes eu penso que eu cursei a Munil enquanto eu participava da medicina. Enfim, graças a Deus eu consegui me formar. Mas o que foi tocante assim na minha caminhada na Munil e que me fez me tornar um profissionário, um termo cunhado pelo Ginter, um profissional missionário, foi essa vontade de sempre tentar entender as coisas. E eu acredito muito que a caminhada missionária é uma caminhada de explicação de uma mensagem extremamente importante. Nós somos criados para adorar a Deus, para honrar Ele com tudo que nós fazemos na nossa profissão. E como cristãos nós somos chamados a sermos evangelizadores. E a definição de evangelizadores é daquele que vai entregar uma mensagem de uma forma clara. Muito mais do que uma ideologia, o que a gente leva daqui para fora, vivendo nossas vidas, é uma mensagem de salvação. Uma mensagem de um relacionamento eterno com Deus. E isso é precioso, isso é extraordinário. Porque não tem mensagem mais espetacular do que essa. E por isso, a Munil, que no começo para mim foi difícil. Eu lembro que eu entrei na Munil basicamente para convencer o Beto que ele estava errado das coisas que ele fazia e falava. E graças a Deus eu consegui convencer o Beto de algumas coisas e ele me convenceu de muitas outras. Mas essa troca que a gente encontrou na Munil nos ajuda hoje a evangelizar muçulmanos onde a gente está, lá naquele cantinho final da África. E sempre com a paciência, com o amor. Duas palavras me vieram na cabeça agora, enquanto eu ouvia a mensagem do Martin, que são fidelidade e dependência. Eu preciso ser um servo fiel de Jesus, que no final da sua carreira vai receber de Jesus o título de servo inútil, que não fez apenas o que era necessário ter sido feito, mas muito mais do que um servo inútil, é um servo que dependeu do seu Senhor a sua caminhada inteira. E esse é um dos desafios maiores que eu tenho enfrentado na minha vida como profissionário, porque é muito fácil entrar na rotina de se tornar um grande médico, alguém que tem uma função social espetacular na África, e deixar de lado a razão pela qual a gente está na África, que é de levar essa mensagem maravilhosa de Jesus. E eu só vou conseguir levar essa mensagem maravilhosa de Jesus se eu depender desse Jesus todos os dias. E então, a palavra que eu deixo para vocês, assim, que me encorajou muito na Munil, foi aprender a depender de Deus, no meio onde a gente está, no meio universitário, um meio extremamente difícil, extremamente cético, de pessoas que estão tão perdidas quanto a gente estava, e são tão carentes do Evangelho
dessa mensagem da cruz, quanto cada um de nós aqui somos. Mensagem que transformou a minha vida, que transformou a vida de vocês e que vai transformar a vida de muitos outros ainda dentro dessa universidade, através da Munil. Eu peço, por favor, que vocês continuem a apoiar a Munil, que vocês continuem a encorajar a Munil. E quando eu falo encorajar, é muito mais do que o dinheiro. Hoje eu, como missionário, vivo de sustento missionário. Mas para mim e para a Rafaela nos vale muito mais um telefonema, um e-mail de encorajamento do que um cheque no final do mês. A Munil precisa do cheque, mas ela precisa de vocês aqui também, dando apoio, dando retaguarda. Por 5 anos eu fui presidente da Munil, não sei se chama presidente ou coordenador. E uma das grandes alegrias que eu tinha era poder ligar para os membros dessa comunidade e pedir para eles virem fazer estudo bíblico lá na Munil. De ter, na época, o Rui como meu mentor, como meu discipulador, o Beto como um grande amigo e todos os outros como carta na manga. Como era bom poder ligar pro Guinter e dizer: Guinter, eu sei que tu trabalha 25 horas por dia, mas tu pode vir meia hora na Munil, dar um estudo? E ele vinha. E para o João, por favor, pode vir? E ele vinha. Até o Wilmar vinha. Cada vez que o Wilmar vinha, a gente cantava a música dele. Eu fazia questão, como coordenador da Munil, de cantar o céu, a terra e o mar. E sempre era muito bom. Então, queridos, essa comunidade é muito rica em relacionamentos, em conhecimento da palavra de Deus. Acho que o nível e a profundidade das discussões que eu tive na minha caminhada na Munil solidificaram muito o chamado missionário que eu já tinha lá em Joinville. E o mesmo Jesus que andou comigo em Joinville, andou comigo na Munil e anda comigo hoje na África. Continuem com Jesus. Amém? Queridos, o português não permite ficar inventando termos. Mas essa do profissionário é boa, né? Esse é o chamado. A gente junta a profissão da gente com o chamado missionário. Esse promissionário é um negócio que a gente tem que trabalhar mais, que a gente tem que fazer mais, porque isso faz a gente ir na direção das pessoas que estão aí fora, reforçando-nos aqui dentro, apoiando-nos mutuamente. Deus tem chamado pessoas que conduziram esse processo aqui durante muitos anos. Eu queria pedir que algumas pessoas viessem aqui. Nós estamos chegando próximo do final do nosso culto. Queria pedir que o Matias viesse aqui, queria pedir que a Tine viesse aqui, queria pedir para a banda vir aqui, os integrantes da banda aqui ao lado esquerdo, porque nós queremos, de uma forma muito singela, mas de uma forma assim de criar memória, dar glórias a Deus e agradecer por pessoas que seguiram o chamado e fizeram acontecer. Eu queria pedir que essas pessoas viessem aqui. E teve quem puxou, teve quem fez acontecer esse trabalho em determinados momentos. Eu queria pedir que o pastor Adelário e a sua esposa, se pudesse, Dona Laurinha, viessem à frente com a gente aqui. Alguém os acompanha, se a Carla acompanha eles, por favor. Que eles viessem aqui, ficassem ao nosso lado aqui. Queria pedir que o João e a Suzane viessem aqui também. O João e a Suzane. Queria pedir que o pastor Rui e a Jaqueline viessem à frente. Da mesma forma, o Acauã e a Taline. Eu os vejo, estão aí, que beleza. O pastor Daniel, que na verdade hoje não pôde estar com a Betina aqui, então sinta-se dois. Daniel, é você e a Betina. O Josiel e a Daisy. E nós vamos fazer assim um pedidinho que vocês abram um pouquinho de espaço aqui atrás de vocês, assim, ó. Legal. Então aqui
muita gente que está hoje na Munil, eu fico do lado de cá. Ali também tem gente que está na Munil até hoje, o Matias e a Tine, e pessoas que puxaram esse trabalho durante muitos anos. Eu queria pedir a Tine que viesse aqui e falasse uma palavra de agradecimento a esses queridos que dedicaram muito esforço, muito tempo, muita oração, muita dedicação para que houvesse Munil. Então, em nome dos que estão aqui, de muitos que não estão aqui, que estão em outros lugares, me foi pedido para trazer as palavras de agradecimento para vocês. E estou olhando aqui para os pés de vocês e pensando que, embora ninguém esteja de Havaianas, mas todos vocês iam ficar muito lindos de Havaianas. A Havaiana é muito confortável, mas não fica bonita no pé de todo mundo. Mas vocês todos iam ficar lindos de Havaianas. Porque a palavra de Deus diz como são lindos os pés daqueles que propagam o Evangelho. Então, nós gostaríamos de agradecer a vocês que fizeram essa caminhada, que hoje é um dia de celebração, um dia de festa, mas tem os dias das dúvidas, tem os dias em que a gente tem a comida para repartir, aí fica um pouco menos de salsicha para comer, e tantas outras coisas. E agradecer pela inspiração que vocês são para nós, de seguir esse chamado, seguir o que Jesus deixou para que a gente fizesse, para que a gente levasse a palavra dele. Então, muito obrigado a vocês pela inspiração que vocês são para nós, para que a gente continue fazendo isso, nos tempos de alegria, nos tempos de tristeza, e especialmente nessa época turbulenta em que a gente vive, de lembrar a nós de construir os nossos tesouros, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde que a gente constrói fica. Então, muito obrigada a vocês por terem seguido a inspiração de Deus e terem sido passo a passo os que foram trazendo esse bastão. Obrigado, Tine. Muito bem. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela tua fidelidade. Muito antes de nós te conhecermos. Muito obrigado pela caminhada da Munil de 40 anos. E especialmente por cada um que tu levantaste, cada discípulo teu que aceitou embarcar nessa caminhada, que veio a Florianópolis, que ouviu o chamado do teu Espírito, que enfrentou desafios sob a tua coragem, sob a tua direção, que viu milagres acontecendo, Senhor, que pôde testemunhar a tua fidelidade nesses 40 anos. Obrigado pelas esposas, pelas famílias de cada um desses servos teus e de cada um que atuou também na liderança da Munil durante esses 40 anos, que já saíram daqui, que seguiram o chamado. Muito obrigado pela vida deles. Nós pedimos a tua bênção sobre eles, Senhor, que tu os guardes a sua mente em Cristo, guarde o seu corpo, que é um templo agora temporário aqui na terra, a sua saúde, Senhor, da sua família. Também que tu nos perdoe, Senhor, das nossas falhas, quando tivemos dúvidas, quando não ouvimos a tua voz. Obrigado pela tua graça regeneradora. E acompanha, Senhor, esses servos, suas famílias e cada família que está aqui representada também, daqui para frente,
nos próximos 5, 10, 40 e quantos anos tu quiseres, Senhor. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Queria então aqui agradecer a um conjunto de pessoas e em nome delas a todos os demais que nós não vamos citar, porque foram muitos, mas o Marcos Cantuária abraçou com entusiasmo esse momento de comemoração e de celebração. Marcos, levanta a mão para a gente ver onde você está. Obrigado, Marcos, pelo seu entusiasmo. Obrigado, Léo Cargel, que fez um trabalho importante, o Pérez, que com uma equipe toda, junto com o Ilmar, com a Aurora, com o Carlos Emanuel, com o Romeu, a Carla, o Léo, cuidaram de som, de comunicação, de organização, de um conjunto de coisas que foram extremamente importantes. A Mari, que conduziu ontem à noite um momento especial com a gente. Queridos, muito obrigado por isso. Deus acompanhe vocês e não deixem esmorecer essa criatividade, esse senso de festejar as coisas que Deus fez entre nós. Convido a comunidade, então, a uma salva de palmas como agradecimento. Convido a comunidade a cantarmos a última canção do dia de hoje, nessa celebração. Eu navegarei, e eu quero navegar na caminhada dentro dessa perspectiva do Espírito Santo, porque sem Ele não tem jeito, mas Ele nos convida. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
Pai amado, obrigado que nós temos esse grande privilégio de sermos chamados por Ti. E que o Espírito Santo anda com a gente, e que Jesus é a nossa inspiração e é o modelo que nós devemos seguir. Dá-nos coragem, ousadia, dá-nos um incansável ímpeto de Te seguirmos. Que a nossa decisão seja clara, que a nossa decisão seja consciente, e que a gente se abrace à forma como Tu caminhas com a gente, e que a gente caminhe em direção às pessoas que Tu amas, e que Tu queres trazer a Tua boa nova, através de cada um de nós, através da Munil, através dos Teus. Obrigado por esse momento, obrigado por essa celebração, e obrigado pelo ânimo que vem de Ti, para que a gente continue a caminhada. E nós queremos nos unir, orando em conjunto as palavras que Tu, Jesus, nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha, Pai, o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos, ó Pai, nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Queridos, nós queremos fazer uma formação de saída desse momento de celebração. Eu queria convidar a Munil de agora, a se posicionar lá na frente, na porta de saída do templo, e que a gente, enquanto comunidade, olhe para eles, portanto, olhe para fora da nossa comunidade, olhe para fora do templo, os abençoe, e o Daniel vai dar a bênção lá na frente. Daniel, vou lhe dar o microfone, você vai lá na frente, a Munil fica no corredor do meio, e nós queremos nos comprometer dessa forma visualmente também, a caminhar com a Munil na continuidade. Então, Munil, o José, puxa a fila, vai lá na frente, faz uma fila aqui no corredor central. E a comunidade levanta a sua mão enquanto o Daniel ora, como compromisso de que nós queremos acompanhar essa caminhada e queremos estar com eles. E isso feito, tenham todos um bom domingo, uma abençoada semana. Muito bem, convido você a estender sua mão, então, na direção desses jovens aqui, e vamos pedir a bênção de Deus sobre eles. Senhor nosso Deus, nós invocamos a Tua bênção sobre a Munil atual, pedindo a Deus de que eles possam firmar suas raízes na Tua palavra, eles possam crescer, Senhor Deus, debaixo da presença da Tua graça e do Teu Santo Espírito nas vidas deles, e que eles tenham o coração deles apaixonado para levar a Tua palavra àqueles que não a conhecem, aqueles que precisam dela, que eles sejam esses profissionários que entendem que o seu principal e maior ministério não está do lado de dentro das portas, dos portões, dos muros da igreja e da comunidade, mas que o Senhor tem uma tarefa extremamente importante para eles, para o lado de fora desses muros e desses portões, para usá-los como Teus instrumentos lá onde as pessoas estão e onde elas mais precisam do Teu Evangelho e da Tua Palavra. Sê com eles, abençoa-os. Assim nós oramos, assim nós clamamos e invocamos a Tua bênção sobre a vida desses jovens. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, um bom domingo a todos.